Hoje vou explicar um filme de terror americano de super-heróis de 2019 chamado Brightburn. Situado em uma cidade fictícia chamada Brightburn, o filme segue Tori e Kyle Breyer, um jovem casal que vive feliz com seu único filho, Brandon. Tudo parece ir bem no início, com Brandon aparentando ser tudo o que eles sonhavam. Um menino feliz, curioso e inteligente. Na sala de aula, Brandon parece ser mais inteligente do que outros colegas. Por causa de seu alto nível de inteligência, ele costuma ser intimidado por seus amigos invejosos. Mas há uma garota, Caitlin, que sempre o abraça. Ele então se apaixona por essa garota. O que a princípio parece ser um presente do céu logo se torna algo monstruosamente quando o menino começa a mostrar um sinal de que ele é diferente quando chega aos 12 anos. A nave espacial começa a transmitir uma mensagem alienígena, fazendo com que Brandon seja sonâmbulo para o celeiro e age de forma estranha. Ele tenta abrir o porão porque algo está escondido lá, mas sua mãe intervém e o leva de volta para casa. A partir desse momento, Brandon começa a exibir poderes sobre-humanos. Na manhã seguinte, ele tenta cortar a grama, mas quando tenta ligar a máquina, ele joga o cortador de grama sem querer. Surpreso com o poder, o menino coloca sua mão na lâmina giratória e imediatamente a quebra sem ter sua mão ferida. No dia seguinte, os pais dele decidem levar Brandon para acampar. Antes de sair, Kyle encontra seu filho agindo de forma estranha enquanto toma café da manhã enquanto Brandon dobra um garfo com a boca. Enquanto limpa o quarto de Brandon, Tori involuntariamente descobre fotos de modelos sexy e fotos gráficas de órgãos humanos. Interpretando erroneamente as fotos que encontraram antes como curiosidade púbere, Kyle dá uma conversinha com o filho ao caçar para entender a ele sobre sexo. Seu pai explica que sexo não é sobre órgãos e outras coisas, mas é sobre um amor entre duas pessoas. Infelizmente, essa conversa apenas inspira Brandon a fugir à noite e ir perseguir sua amada colega de classe, Caitlin, o que deixa a garota em choque. Uma noite depois que a família volta do acampamento, Kyle vê seu filho olhando para as galinhas e percebe que as galinhas estão aterrorizadas com a presença de Brandon. Ele então traz o menino de volta para casa. Mais tarde à noite, os pais são acordados por seus gritos apenas para descobrir que eles foram mortos. Embora Kyle diga a Tori que seu filho é o responsável pelo assassinato, ela se recusa a aceitar o fato de que Brandon é capaz de tais coisas e continua dizendo que foi causado por um lobo. Um dia, durante um jogo de confiança, na aula de educação física, onde uma pessoa cai e os outros amigos devem apoiar a pessoa que está caindo, Brandon cai em direção a Caitlin, mas a garota se recusa a segurá-lo e o deixa cair no chão. Além disso, a garota também o acusa de ser um pervertido, tendo visto anteriormente em seu quarto à noite. Ela é forçada pelo professor a ajudar Brandon, mas Brandon, que já está frustrado com sua ação, esmaga sua mão. Esse acidente o suspende da escola. Naquela noite, Brandon mais uma vez caminha como sonâmbulo até a nave e consegue quebrar a fechadura da porta do porão onde a nave estava escondida. Vendo luz vermelha emanando do celeiro, Tori segue e vê seu filho levitando enquanto canta uma mensagem do navio, Toma o mundo. Brandon então cai e se corta no navio, revelando a fraqueza do garoto. Quando Tori acalma seu filho, ela revela a verdade sobre suas origens. Ela diz a Brandon que ele não é filho biológico deles, mas eles o encontraram em uma estranha nave espacial que colidiu com a propriedade deles 12 anos atrás. Embora ela e Kyle tenham mentido sobre adotá-lo da agência, ele ainda é filho deles e eles o amam muito. Depois de saber a verdade, Brandon foge com raiva enquanto canta a mensagem alienígena. Este é o momento em que ele se transforma completamente em um serial killer psicótico e descobre seu novo poder por ser capaz de estourar um flash vermelho de seus olhos. O assassinato começa com a mãe de Caitlin, Erica, que o proibiu de ver Caitlin novamente. Brandon encontra Erica sozinha no jantar e começa a assustá-la cobrindo a janela com seu símbolo de assinatura. Ele então quebra a luz acima dela, fazendo com que um dos fragmentos atinja seus olhos. Ela grita de agonia enquanto tenta remover o pedaço de vidro. Com o sangue obscurecendo sua visão, Erica então corre em direção ao depósito e se tranca lá dentro. Com seu superpoder, Brandon consegue entrar e decide matar a pobre senhora. No dia seguinte, a polícia encontra uma série de runas desenhadas em uma janela enquanto investiga o desaparecimento de Erica. Na escola, Brandon conhece sua tia, Marilyn, que é a psicóloga escolar. Ela dá a Brandon a chance de se redimir após o incidente na aula de educação física, pois ela é obrigada a atualizar a condição do menino para a escola, seus pais e o xerife. Mas em vez disso, ele continua reclamando de ser especial e não mostra nenhum sinal de remorso. Insatisfeito com o que Marilyn disse mais cedo, Brandon visita sua tia mais tarde naquela noite e diz a ela que não é uma boa ideia falar com o xerife e ameaçá-la.
Ela se recusa a cumprir sua demanda e diz para ele ir para casa. Mas ele realmente vai para casa. Quando ela vai para a cama, Noah, marido de Marilyn, volta para casa e encontra Brandon escondido no armário com sua máscara assustadora. Noah fica furioso e diz a Brandon que vai contar tudo aos pais. Por causa disso, Brandon ataca e empurra seu tio para longe com seu superpoder. Noah então tenta dirigir, mas Brandon levanta seu carro e o joga no chão, o que acaba matando seu tio. Antes de ir embora, Brandon desenha seu símbolo de assinatura com o sangue de seu tio. Voltando para a casa de Topless, ele diz a seus pais que seu amigo rasgou a camisa enquanto jogava futebol depois da escola. De alguma forma, Brandon não deixa seus pais tirarem a camisa. À meia-noite, Marilyn liga para Tori e Kyle para informar Lois sobre o acidente de carro de Noah e diz a eles que seu filho estava se escondendo na casa dela. Na manhã seguinte, Tori anuncia a morte de Noah para Brandon, mas ele não mostra nenhuma reação à notícia. Brandon diz a seus pais que ele nunca machucaria seu próprio tio, mas Kyle acusa seu filho de mentir. Insatisfeito com a reação de seu pai, Brandon aciona seu poder e violentamente joga seu pai contra a parede. Kyle então descobre a camisa manchada de sangue de seu filho e a mostra para Tori, mas ela se recusa a acreditar que Brandon é o culpado por trás do caso de morte de seu tio. Percebendo que seu filho será no futuro, Kyle planeja uma viagem de caça com Brandon como um ardil para matar o menino. Quando está na floresta, Kyle tenta atirar na cabeça de Brandon com seu rifle de caça, mas a execução falha quando a bala ricocheteia na cabeça de Brandon. Sentindo-se traído por seu pai, Brandon então o persegue e o mata diretamente com a visão de calor. A polícia que está investigando o caso de Noah percebe que há uma semelhança entre o caso dele e o caso desaparecido de Erika. Ele então decide visitar a residência de Breyer e pergunta a Tori se ele pode conversar com Brandon para esclarecer o estranho símbolo que ele encontrou anteriormente. Mas Tori afirma que o garoto não está em casa e manda a polícia ir embora. Tori encontra o caderno de Brandon com desenhos de seus assassinatos e sua mensagem para levar ao mundo. Vendo isso, Tori começa a acreditar no marido e tenta ligar para ele. Mas, Brandon atende a ligação e dá a entender que ele está vindo atrás dela. Embora Tori imediatamente peça ajuda à polícia, Brandon voa para casa e começa a destruir a casa. Ele também mata brutalmente a polícia e seu amigo. Lembrando que o navio pode ferir Brandon, Tori corre para o celeiro e inesperadamente descobre o corpo eviscerado de Erika pregado na parede. Depois de se armar com um fragmento do navio, ela se aproxima do filho e diz a ele que ainda há algo de bom dentro dele e expressa o quanto o ama. Ela então tenta esfaqueá-lo, mas Brandon vê isso chegando e consegue evitar o esfaqueamento. Em retaliação, Brandon leva Tori para o céu acima das nuvens e a derruba para a morte, assim que um avião se aproxima. No dia seguinte, revela-se que um avião caiu misteriosamente, destruindo toda a propriedade e matando todos naquele avião, com Brandon como o único sobrevivente. Durante a cena de crédito, Brandon começa seus ataques mundiais e começa a dominar o mundo. À medida que o mundo começa a aprender seus crimes e sua reputação infame como uma força ameaçadora cresce, ele é marcado com um novo nome, Brig Tour. Inscreva-se para assistir a mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.